garotada, estamos de volta com o absolutismo francês. Pegue a apostila de vocês na página 135 e vamos resolver a primeira questão. Como é comum, a questão começa com um texto, mas antes de ler o texto, como eu já orientei vocês, vamos primeiro ler a pergunta, para saber o que a pergunta quer e se o texto vai ou não nos ajudar. Diz aí, o antigo regime é a expressão que se usa para sociedades europeias da Idade Moderna, marcadas pelo absolutismo, mercantilismo e sociedade estamental. O antigo regime estendeu-se em França até a Revolução Francesa de 1789. Um dos impedimentos à consolidação do poder monárquico era justificado pela tenaz resistência da nobreza. Uma vez dominada a nobreza, consolidava-se a monarquia absoluta. Aí vem as perguntas. Item A. Cite duas características do absolutismo. Item B. Estabeleça uma relação entre o reinado de Luís XIV e o absolutismo. Vamos ver o que o texto nos diz. A monarquia absolutista, com uma longa gestação no espírito da realeza, tornou-se a realidade dominante em França apenas durante o reinado de Luís XIV. A Fronda, de 1648 a 53, representou a última vez que partes da nobreza territorial, pegaram em armas contra a realeza centralizadora. Muito bem. O item A te pede características do absolutismo. O texto, você percebeu que não vai te ajudar muito a responder a questão. Você tem que lembrar, basicamente, que no absolutismo não existe divisão de poderes, em primeiro lugar. Segundo lugar, o rei concentra toda a autoridade. Não há limite para o poder real. O rei está acima da lei. O rei é a origem da lei. O item B te pede a relação entre Luís XIV e o absolutismo. A gente viu na primeira parte dessa aula que foi justamente o Luís XIV que consolida o absolutismo. O texto aí te dá uma pista. O Luís XIV vai dominar um grupo social que resistiu ao absolutismo, que é a nobreza. Você sabe ainda que nós temos a unificação religiosa da França, com a revogação do Edito de Nantes. Nós passamos a ter o catolicismo como única religião permitida dentro da França. E ainda você tem o fortalecimento econômico da França com o colbertismo, com a atuação do ministro Jean-Baptiste Colbert à frente da economia. Tranquilo, gente? Agora vamos para a questão número 4 da Universidade Estadual da Paraíba. Você tem aí na questão, você percebe uma imagem do Luís XIV e uma famosa frase atribuída a ele. Não se sabe realmente se ele disse isso. L'État c'est moi. O Estado sou eu. Bom, o que te diz o cabeçalho? A frase no quadro abaixo teria sido dita por Luís XIV e muito já se discutiu se o rei Sol francês a teria realmente pronunciado, em que pese ela simbolizar o espírito do absolutismo, em que a glória do rei e o bem do Estado eram princípios inseparáveis. Bom, a questão traz 4 afirmativas, e você tem que verificar quais dessas afirmativas são verdadeiras ou falsas. Então vamos lá. Primeira afirmativa. O reinado de Luís XIV durou mais de 50 anos. Bom, até aí você não é obrigado a saber o tempo, a datação do governo de ninguém. Fundado no absolutismo monárquico. Beleza. O rei controlava a política e os assuntos do Estado. Perfeito. Controlava a economia, a sociedade e até mesmo o modo de a nobreza se vestir. Ele incentivava as artes, pois as considerava também assuntos de Estado. Não tem problema nenhum. Está certinha essa afirmativa. Um detalhe aqui só para vocês saberem, essa coisa do rei controlar a vestimenta da nobreza. As vestes eram símbolos sociais. Não mudou muito. Até hoje você tem a roupa se tornando uma espécie de símbolo social. Mas nessa época em que a desigualdade social era naturalizada, era visto como algo extremamente normal, era fundamental o nobre
se vestir de determinada maneira, usando o culote, aquela bermudinha agarradinha que eu já falei para vocês em aula, né, usando peruca, maquiagem, né, algo que camponês, que artesão não utilizava. Então era um fator de diferenciação social. Muito bem, afirmativa 2. O poder absoluto e a centralização administrativa eram objetivos de Luís XIV. Beleza. Ele fez o Estado francês se tornar ateu e laico. Errado. Você sabe que ele estabelece a unificação religiosa, né, com o catolicismo. A ideia era acabar com a influência que a Igreja Católica tinha no meio da nobreza, para que o rei não tivesse de perder fatias de seu próprio poder. Tá errado, né, gente? Ele vai, né, buscar apoio da Igreja Católica para justificar o seu poder como de origem divina. Então tá errada a segunda afirmativa. A terceira afirmativa. Luís XIV seguia a tradição da dinastia capetingia. Essa dinastia capetingia é uma dinastia feudal. Não havia ainda poder centralizado na época da dinastia capetingia, lá na Idade Média. Adepta da ideia do rei que faz alguma coisa, para não dizer do rei que faz tudo. Após a coroação, ele anunciou que comandaria o Estado por si mesmo e que solicitaria a opinião de seus ministros apenas quando julgasse necessário. Perfeito, não tem nenhum problema. Né? No absolutismo, o rei não tem limites para o seu poder. Quarta afirmativa. Luís XIV fez uma reorganização administrativa, econômica, política e militar e se dedicou a coisas como a fortificação das regiões fronteiriças, fortalecimento da marinha de guerra, a criação de academias aí, de arte, e a elaboração do primeiro mapa da França. A construção do Palácio de Versalhes, uma vitrine cultural, científica e política da França, foi por ele acompanhada de perto. Tá certinho, gente. Apesar da afirmativa falar de vários detalhes, como a criação do primeiro mapa da França, a gente não vê nenhum problema que aponte para a quarta como uma afirmativa errada. Então a alternativa correta é a alternativa C. Tranquilo, gente? E vamos para a quinta questão, que é uma questão bem legal, uma questão de Enem, que você tem que tomar muito cuidado na hora de fazer. Você tem ali uma imagem que representaria o rei Luís XIV. Você vê o rei ali nu, o rei sem as vestes reais, no meio da imagem. À esquerda você tem todo o traje real, numa espécie de um cabideiro, e à direita você vê o rei com os trajes reais. O que te pede a questão? Na França, o rei Luís XIV teve sua imagem fabricada por um conjunto de estratégias que visavam sedimentar uma determinada noção de soberania. Nesse sentido, a charge apresentada demonstra o quê? Então, o que você tem que ficar atento? A frase imagem fabricada é fundamental aí para você responder a questão. Imagem fabricada, ela está ligada à noção de soberania, de poder real. Vamos lá. A alternativa A diz o seguinte, que a charge fala da humanidade do rei, pois retrata um homem comum, sem os adornos próprios da posição real. Não é essa a ideia, gente? A ideia da charge é mostrar que os trajes são fundamentais para criar a ideia de que o rei não é um ser humano igual a todos os outros. O rei é um escolhido de Deus para governar. Então, o termo ali, humanidade, está errado. A B. A importância da vestimenta para a constituição simbólica, imagem fabricada, construção simbólica do rei. Pois o corpo político adornado esconde os defeitos do corpo físico. Perfeita essa alternativa B. Porque como eu já disse, toda a vestimenta, os trajes eram fundamentais para a fala da posição social e, no caso do rei, do seu poder político. Alternativa C. A unidade entre o poder público e privado, pois a figura do rei com a vestimenta real representa o público e sem ele o privado. Não é essa a ideia da alternativa. Tem até uma expressão antiga que diz, quando
quando um rei perdia o poder, quando o rei se desmoralizava, a expressão "o rei está nu", né, o que dá a entender que as vestimentas são fundamentais, né, para a criação do seu poder simbólico. Alternativa D, o vínculo entre a monarquia e o povo, pois leva ao conhecimento do público a figura do rei, de um rei despretensioso. Como rei despretensioso? Um rei que se considera escolhido de Deus é extremamente pretensioso, né, gente? Aí, o gosto estético refinado do rei, pois evidencia a elegância dos trajes reais em relação ao dos outros membros da corte. Não, a ideia aqui, não é, a vestimenta do rei não tem simplesmente uma questão simbólica, não é? Não tem simplesmente uma questão estética, aliás. Não é só porque o rei gostava de se vestir bem, né? A vestimenta representava o seu próprio poder. Então a alternativa correta é a B. Tranquilo, gente? É isso. A gente volta na semana que vem com mais aulas. Falou? Um abraço.